Obrigado. Glória a Deus. Que o Senhor nesta manhã possa falar ao nosso coração, que este culto seja bênção, não só para nós que estamos aqui, mas que toda a igreja e todas as pessoas que nos dão o prazer de estarem participando deste culto sejam agraciadas. A gente não está transmitindo uma live para fazer um show, né? Como muitas lives, a maioria que a gente assiste. A gente está aqui para abençoar a sua vida. A gente quer que você saia daqui fortalecido como igreja. A gente quer que você, ao final dessa transmissão, deste culto, faça com que você esteja se sentindo mais forte, com os pés na rocha. Isso que é muito importante. Então, que nesta manhã Deus fale ao nosso coração e nos fortaleça. Amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer comigo: fala, Senhor, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos vivendo dias muito atípicos, bem diferentes, né? Eu estou com 59 anos e eu nunca vivi nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje. A gente está vivendo realmente o cumprimento das Escrituras. É um erro muito grave que a igreja comete, porque às vezes a gente se distrai com tantas coisas, a gente se liga em tantas coisas diferentes, a agenda sempre cheia, sempre um monte de coisa para resolver, para fazer, e coisas que atraem, despertam o nosso interesse. E a gente deixa de olhar para as coisas mais importantes. Outro dia atrás eu perdi uma sobrinha da pastora Marilda, de, sei lá quantos anos ela tinha, mais ou menos 30 anos. Aí a gente vê que tem tantas coisas que são mais importantes, a gente às vezes fica se apegando a coisas tão pequeninas. Às vezes a gente se agarra a coisas tão absurdamente inexpressivas, que não vão mudar a nossa vida. A gente se apega a emoções, a exageros, meninices, e a gente deixa de olhar para as coisas que são realmente importantes. A igreja sempre cometeu esse erro. Não é por acaso que Jesus disse: olha, vocês tomem cuidado, porque quando Jesus voltar, vai ser tal como aconteceu nos tempos do dilúvio. Eles sabiam do dilúvio, o dilúvio havia sido anunciado. E eles continuaram comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Ou seja, eles continuaram vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecendo. Essa semana eu estava fazendo um estudo para mim mesmo, né, sobre Jesus. Encontrei um tempinho ainda para fazer esse estudo. E aí eu estava percebendo que nos tempos de Jesus, havia um teatro em Jerusalém. Ao sul, abaixo ali do tanque de Siloé, havia um teatro muito bonito. E ao norte de Israel, ao norte da cidade velha, havia um hipódromo para corrida de cavalos, corrida de carruagens, com arquibancadas. E eu fiquei pensando, gente, eles tinham uma vida como a nossa. Eu fiquei imaginando, né, alguém, vamos lá no hipódromo esse final de semana? Ah, não, vou para o teatro, está passando aquela peça lá e tal. Eles tinham uma vida social, e eles não imaginavam que naquele mesmo período estava ali, vivendo o Rei dos Reis, o Messias que havia sido prometido. Então a gente tem que se ligar muito, porque muitas coisas estão acontecendo. A gente está sabendo que não é normal. A ciência evoluiu bastante. Outro dia o pastor Israel estava falando aqui, domingo passado, sobre a grandeza do universo.
coisa tremenda. Eu fiquei impressionado. Fui assistir o vídeo que ele passou aqui semana passada. Eu fiquei impressionado de ver o quanto nós somos pequenos. A grandeza do universo. E o mais interessante é que o universo continua se expandindo, as galáxias continuam se expandindo. Eu não sabia disso. Hoje eu assisti um vídeo impressionante de um cientista dizendo que lá na Antártica, abaixo de toda aquela crosta de gelo, existem lagos misteriosos. E já se sabe que nesses lagos de água salgada, né, que debaixo do gelo ali, nesses lagos existem vida. Existem bactérias, vírus que estão congelados ali há milhões e milhões de anos. Existem inclusive vírus que eles chamam de supervírus. Não, vírus gigante. Eles são tão grandes que eles podem ser vistos com como é que é o nome daquele negócio que a gente olha para ver? Microscópio. Com microscópio comum. Qualquer microscópio consegue ver esses vírus, de tão grandes que eles são. E os cientistas não sabem o que esses vírus e essas bactérias podem provocar. E como vocês sabem agora, nós temos, infelizmente, vivido um degelo das calotas polares. O gelo está derretendo. E corre-se o risco desses vírus, dessas bactérias serem liberadas. E a gente não sabe o que essas bactérias podem fazer. Já existe uma preocupação enorme com as bactérias que estão cada dia mais imunes aos antibióticos que nós conhecemos, que nós criamos hoje. Então a situação é uma situação muito séria, muito grave. Politicamente, existe um movimento que a gente precisa começar a dar mais atenção para ele, que se chama globalismo. Nos últimos tempos tem se falado muito sobre o globalismo. O que é o globalismo? É um movimento que até agora muitos achavam que era uma besteira, era uma invenção, era uma teoria de conspiração, mas que na verdade ele existe. E hoje ele já está sendo discutido entre os principais cientistas políticos do mundo. Agora, recentemente, uns dias atrás, foi feito um congresso para discutir sobre o globalismo, envolvendo inclusive os ministros, aqui, os ministros do governo federal, e com pessoas de diferentes lugares do mundo, falando sobre o globalismo. O que é o globalismo? É a ideia de se acabar com as fronteiras. É a ideia de um mundo único, de um governo único, de uma dominação única. É lógico que existem muitos entraves ainda que precisam ser superados. Mas o que se pretende é acabar com a soberania das nações, criando um bloco único. Então, quando você ouve falar de chip que vai ser implantado, quando você ouve falar de PIX dos bancos, quando você ouve falar de 5G, está se discutindo muito essa tecnologia 5G, porque antigamente, para falar no telefone, você falava com o telefone com fio. Veio a tecnologia 1G, né? Que foi a tecnologia que permitiu que você usasse o celular sem fio, aquele tijolão.
Depois veio a tecnologia 2G, que permitiu que você mandasse textos também. Depois veio a tecnologia 3G, que permitiu que você mandasse arquivos, recebesse arquivos. Depois veio a tecnologia 4G, que é a que nós conhecemos hoje, né? Que já nos permite falar com as pessoas assim, ó. Você fala com as pessoas, né? Agora está sendo implantada no mundo a tecnologia 5G. Essa tecnologia vai ligar todos os aparelhos eletroeletrônicos do mundo. Então, essa tecnologia, ela vai fazer com que o seu carro esteja conectado com o ar-condicionado da sua casa. Tipo assim, quando você estiver chegando em casa, o teu carro vai ligar o ar-condicionado para quando você chegar em casa já está geladinho. Então você tem uma tecnologia que a princípio, né, quem desenvolveu essa tecnologia, me parece que desenvolveu primeiro, ou está mais adiantada, é a China. Então se discute muito, porque todas essas medidas apontam para o globalismo. Porque o governo, e não somente o governo soberano das nações, mas alguns pequenos grupos que surgirão, teme-se que eles terão amplo domínio da nossa vida, conhecerão cada passo que nós dermos. Eles vão saber de tudo. Hoje, eles já sabem de tudo. Hoje, você já consegue perceber que eles têm um banco de dados. Eles sabem exatamente quem você é, sabem onde você está, sabem onde você vive, sabem quantos tem dentro da sua casa. Eles sabem do que você gosta. Hoje, se você entrar no seu celular e ver o preço de uma geladeira, depois qualquer computador que você abrir, vai estar aparecendo oferta de geladeira. Eles acompanham os seus gostos. Se você é de esquerda, você vai passar a receber mensagens só de esquerda. Se você é de direita, é o seu posicionamento político, você vai receber mensagens só de direita. Eles sabem o que você gosta e eles te oferecem aquilo que você quer consumir. E dessa forma, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, quer a gente goste disso ou não, a gente está sendo manipulado. E essa manipulação cada vez mais será intensa. E o pior de tudo isso, talvez não seja o pior, talvez o melhor, depende do ponto de vista que a gente aplicar nessa verdade. É que esse globalismo, essa dominação, esse governo geral, ele tem como finalidade principal preparar o ambiente para a vinda do anticristo. Ele precisa se manifestar, e para que ele se manifeste, e para que ele tenha como dominar o mundo, ele tem que ter dados, ele tem que ter tudo na mão, ele tem que ter controle de tudo. Então todas estas coisas estão acontecendo para criar um ambiente propício para o surgimento do anticristo. Se discute muito se a igreja vai estar aqui ou se a igreja não vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. A Bíblia não é muito clara com relação a isso, a datas, a períodos. Eu prefiro crer que nós não estaremos aqui. Eu não creio que o noivo vai dizer para a noiva: olha, deixa você se lascar primeiro aí, depois eu vou te buscar. Eu creio que o noivo venha buscar a sua noiva antes dessas desgraças começarem a acontecer. O que significa que
Nós não podemos continuar casando e nos dando em casamento, comendo e bebendo. Nós temos que estar ligados como igreja, porque algo grande está acontecendo. Muito maior do que você possa imaginar. As coisas estão se desenhando. E da mesma forma como aconteceu com o dilúvio, Jesus disse que vai acontecer. Então hoje nós estamos vivendo uma renovação da igreja. A igreja vem sendo renovada, vem sendo restaurada. A gente vê isso até aqui, na nossa igreja. Isso é visível. Deus está nos permitindo ganhar muitas almas. Deus está fortalecendo a igreja. E isso é um indício muito bacana de que nós estamos chegando ao fim dos tempos. A igreja que vai ser levada como noiva para o encontro do noivo Jesus está sendo preparada. Amém? Você consegue compreender? Mas aí tem uma questão muito séria com relação a isso. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé. E hoje já se sabe que nós somos muitos no Brasil. Vamos falar de Brasil. Hoje nós somos, estatisticamente, grande parte da população brasileira. Norte, Nordeste está repleto de cristãos. A região Sudeste está repleta de cristãos, que tem de igreja por todos os lados. É um número enorme de pessoas que têm conhecido o amor de Jesus. Mas a Bíblia diz que muitos irão se apostatar da fé. E a Bíblia diz também: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você consegue compreender? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Olha, você vai ter que pagar um preço para ser fiel. Os que forem fiéis, os que permanecerem em aliança com Jesus Cristo, o Senhor Yeshua HaMashiach, o Salvador do mundo, aqueles que permanecerem fiéis até a morte, herdarão a coroa da vida. E se a gente juntar esses dois versículos, então a gente pode dizer, olha, muitos irão se apostatar da fé, porém, os que permanecerem fiéis até a morte, herdarão a coroa da vida. Você consegue entender? E eu estava orando a respeito disso. Eu estava falando com Deus: Senhor, eu tenho uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade que eu não tenho como mensurar, porque eu tenho que pregar algo que traga um certo impacto no coração das pessoas. A mensagem que sai da minha boca, da boca dos meus pastores, uma vez que nós temos uma vocação, ela tem que conseguir impactar homens, velhos, mulheres, crianças, adolescentes, porque não há mais tempo a perder. O que dizer para essas pessoas? O que falar para a igreja? O que a igreja afinal está precisando ouvir? O que você que está aqui nesta manhã precisa ouvir? O que você que está me acompanhando agora da sua casa precisa ouvir? E eu peço ao Senhor, nesta manhã, que eu seja o teu profeta. Assim como no passado os profetas profetizavam e anunciavam e proclamavam as verdades do Senhor, eu estou aqui me esvaziando de mim mesmo. Não para dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas para dizer aquilo que o Espírito Santo quer que você ouça, como igreja. Porque a coisa é muito mais séria do que se imagina. E o que é que nós temos que levar muito a sério como igreja? Amados, como nós vamos enfrentar esses acontecimentos que só de pensar neles a gente já se abala? A gente está aí falando de segunda onda do vírus.
Eu tenho repreendido todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Nós não temos condições de sobreviver a uma segunda onda, senão pela graça e misericórdia do Senhor. O governo não tem mais dinheiro. Não vai poder socorrer as empresas. Não vai liberar mais dinheiro para ninguém. Então, se houver um lockdown, uma nova quarentena aí, a gente não sabe quais são as consequências disso. E isso nos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto somos dependentes de Deus. O empresário mais bem sucedido, o cara que está com dinheiro, o cara que está com dólares amontoados no colchão, está sem dormir, preocupado com o que vai fazer daqui para frente. Porque ninguém está seguro. Ninguém. E aí a gente começa a perceber o quanto é bom a gente depender do Senhor. Então, igreja, o que eu preciso fazer nesses tempos de batalha, de insegurança, de medo, de inquietação? O que eu, como igreja, preciso fazer para que eu possa sobreviver a tudo isso? Eu preciso intensificar a minha relação com o meu Deus. Eu preciso, como igreja, viver de fato o que eu creio. Eu preciso não deixar as coisas rolarem mais ou menos. Eu preciso tomar cuidado para não ficar ligado em um monte de coisas, besteiras. Às vezes as pessoas ficam, sabe, se envolvendo com tantas coisas miúdas, pequenas, e deixam de olhar para aquilo que é sério, muito sério. Está acontecendo, e vai acontecer, quer você queira, quer não. Todos os sinais da vinda de Jesus já se cumpriram, amados. A gente tem que se despertar para isso. Depois não adianta a gente reclamar, depois não adianta a gente ficar, puxa vida, eu fui alertado, eu ouvi a palavra, eu escutei a palavra, eu conheço a verdade, e dei bobeira. Não vai adiantar. Talvez seja tarde demais. A palavra do Senhor diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o que é que a gente tem que fazer para a gente não sucumbir a tantas tentações? Para a gente não engordar essa estatística daqueles que se afastaram da igreja. Você vai nos presídios, está cheio de gente que era cristão, hoje está tudo lá no presídio. Está cheio de gente aí na rua que você vai lá, está lá no baile funk, lá usando droga, se drogando, se prostituindo, bebendo. Você vai conversar com essas pessoas, muitas delas já tocaram até na igreja. Muitos chefes de quadrilha, chefes do tráfico, eles respeitam a igreja dentro das comunidades exatamente por isso, porque a mãe é cristã, o pai é cristão, o pai é presbítero, é diácono. Ele já tocou na igreja, já cantou, já fez peça, coreografia na igreja. Hoje ele está afastado. Então ele tem respeito. O que é que nós podemos fazer para não nos enfraquecermos? O que é que nós podemos fazer? Qual é a única saída que nós temos para manter firme a nossa fé? Para ser fiel até a morte? O que nós temos que fazer? Nós temos que ser intensos na nossa fé. Nós temos que viver intensamente a nossa fé. Não dá para a gente viver assim, domingo, depois da semana a gente deixa para lá, domingo de... Aí, sabe, não dá mais. Esse tempo já passou. Não dá para a gente estar na igreja e com pela no mundo. Esse tempo já passou. O que Deus requer de nós hoje é intensidade. Ele quer tudo ou nada.
Quem vai vencer? Quem vai ficar de pé? Quem vai superar todas essas adversidades que virão? Aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Isso significa que aqueles que não vigiarem vão acabar caindo, olhando para trás. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão olhar para trás. Isso é profético. Muitos perderão a sua salvação. Por isso Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitos estão caindo. Tem muita gente caindo. Muita gente vai deixar de experimentar as maravilhas do Senhor porque caíram. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39. Eu estou utilizando a Bíblia NVI. Se puderem colocar aqui, facilita. Vou dar uma de pastor Israel. Verso 37 ao 39. Olha o que está escrito. Olha o que Jesus disse. Vê se você entende o que está sendo revelado, a dica que Jesus está nos dando. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A palavra digno é merecedor. Não é merecedor de mim, não está pronto para mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, tem que tomar a sua cruz. A sua cruz são os seus desafios, seus problemas, as suas batalhas. Tem que tomar a tua cruz e seus sacrifícios. Cruz é sacrifício. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Você vê o que Jesus disse? Ora, a quem normalmente nós amamos mais? Ao pai, à mãe, ao filho. A gente é capaz de dar a vida por um filho. Então Jesus pega as pessoas que nós mais amamos e ele diz: olha, tem que ser intenso. Essa relação tem que ser intensa. Não é uma relação dominical. Não é uma relação mais ou menos. Não dá para você botar um pé lá, outro pé cá. Você tem que definir o que você quer. E Jesus diz: olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, você tem que me amar mais do que a pessoa que você mais ama nessa terra. Você tem que me amar mais do que todas as pessoas que você mais ama aqui neste mundo. É assim que tem que ser. É esse aí o padrão da nossa relação. Você está entendendo? Intensidade. Aí mesmo em Mateus capítulo 8, nós vamos ler do verso 18 ao 22. Mateus 8, do verso 18 ao 22. Diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha que intensidade. Sabe, se eu posso dizer algo para a igreja hoje,
eu digo o seguinte, que a maior preocupação que eu tenho com a igreja de hoje, a igreja moderna, a igreja, não com a igreja da conquista só, mas a igreja moderna, é com o padrão de comprometimento que a igreja tem com Deus e com as coisas de Deus. Porque durante muito tempo a igreja viveu assim, a igreja viveu, eu sou crente, eu sou de Jesus, mas você vai ver, a vida dessa pessoa, ela não tem sacrifício, ela não é capaz de sacrificar-se para ter uma vida de santidade. Ela não é capaz de sacrificar-se pelo reino. Ela não está comprometida com as coisas do Senhor. Uma vez Pedro estava perto de um lugar onde havia água, peixes. Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que esses peixes? Sim, eu amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas mais do que esses peixes? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que esses peixes? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo ali? Então esteja comprometido com o reino. Você tem que ser intenso nisso. Então você pega a Bíblia de ponta a ponta, então você começa a perceber que a intensidade foi a ferramenta usada por esses homens e mulheres que viveram no passado, para que eles estivessem fortes, firmes, com os pés na rocha. Você vê Josué, quando invadiu a terra lá, a terra de Canaã, começou um a olhar para um Deus, outro a olhar para outro Deus, os deuses lá daquela terra, que a terra antes era tomada por povos pagãos. E Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais. Hoje, escolham logo, o que vocês querem? Eu e a minha casa sabemos o que queremos. Nós serviremos ao Senhor. Você entende? Não dá para admitir meio termo, não se pode admitir meio termo. A mesma coisa aconteceu lá com Elias. Numa época em que o povo de Israel continuou amando a Deus, mas estava sofrendo influências de Jezabel, do rei Acabe. Então, Elias disse para aquele povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai lidar com a sua fé de uma forma tão maleável? Ficar com o pé lá ou trocar? Você é ou não é de Jesus? Você é ou não é de Deus? Até que ponto Deus pode contar com você como igreja? Até que ponto Deus pode usar você para ganhar outras vidas? Porque esse é o papel da igreja. A igreja está equivocada, se acha que está sentadinha aqui para louvar, porque é bom demais louvar, ou para tomar posse das bênçãos que foram prometidas. É muito mais do que isso. O Senhor disse: olha, vocês têm que ir e têm que fazer discípulos. Vocês têm que fazer discípulos entre as nações. Vocês têm que ser o sal da terra. Vocês têm que ser a luz do mundo. Não pode ser uma lamparina, não, tem que ser a luz do mundo. Intensidade. É sim, sim, não, não. Quando o rei lá construiu uma estátua de ouro e obrigou todos os judeus a se curvarem diante daquela estátua, 3 judeus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, esses eram os nomes babilônicos, mas eles eram fiéis a Deus, e falaram para eles: olha, vocês não estão obedecendo. Tocou lá o som lá do instrumento lá, e vocês não se curvaram diante dessa estátua. Se vocês não fizerem isso, nós vamos julgar vocês dentro da fornalha. Está vendo aquela fornalha lá? Nós vamos julgar vocês lá. E vocês não poderão se livrar das minhas mãos, disse o rei.
Eu vou jogar vocês lá, ó. Olha lá. Olha lá, o fogo está ardendo lá. Sabe qual foi a resposta deles? Eles disseram para o rei: ó rei, com todo respeito, se o nosso Deus quiser nos livrar das tuas mãos, Ele vai livrar. E mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não vamos nos curvar diante dos seus deuses. Você está entendendo? Intensidade. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que estar disposto a sacrificar pelo que eu quero. Eu tenho que estar disposto a sacrificar o pecado pelo que eu quero, pelo que eu acho certo. Eu tenho que estar disposto a sacrificar as minhas vontades. Paulo disse logo: já não sou eu quem vive. Abrindo mão do que ele queria, abrindo mão do que ele era. Poucas pessoas tiveram uma mudança tão radical como o apóstolo Paulo. E ele disse logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Intensidade. Sabe, irmãos, diante de tudo que está acontecendo no mundo, o que nos resta fazer é permanecer intensos na nossa fé. Se você não for intenso, o inimigo vai te dar uma pernada. Se você não for intenso na sua fé, se você não for determinado, você tem que acordar domingo de manhã, com a vontade de ficar em casa, vai dar vontade. Tem que ser intenso, não, com vontade ou sem vontade, eu vou estar na casa do Senhor. Quando você receber seu dinheiro, seja pouco ou seja muito, você tem que priorizar as coisas de Deus. Ninguém está querendo fazer tua cabeça e ninguém está de olho no que é seu. Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você dando a sua oferta, dando o seu dízimo ou não, a igreja continuará cumprindo o seu papel. Isso, eu estou longe de ser grosso. Isso não é grosseria, isso é fato. Porque o Senhor é quem sustenta a sua obra. Mas quando você recebe um valor, recebe um dinheiro, você tem que entender que a tua sobrevivência vem do Senhor. Não dá para você ficar meio medo. Será que vai me faltar alguma coisa? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem me conduz aos pastos verdejantes. Ele e somente Ele. E isso não pode sair da tua cabeça. Quando você confiar no seu dinheiro, quando você confiar no seu emprego, quando você confiar no dinheiro que você tem para receber, quando você confiar na sua conta bancária, no seu cartão de crédito, você vai estar cometendo o erro mais absurdo da sua vida. Porque essas coisas vão embora assim, ó. Às vezes você é um empresário, tem tudo, daqui a pouco não tem nada. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, você tem que ser intenso. Intenso na hora de dizer não para o pecado. Intenso na hora de organizar a sua agenda. Não. Eu não vou encher a minha agenda e depois ficar sem tempo para Deus. Como é que eu vou ficar sem tempo para Deus se na hora que eu preciso é dele que eu dependo? Como é que eu vou ter tempo para tudo e não vou ter tempo para desenvolver a minha fé? Você entende? Intensidade é você colocar Deus em primeiro lugar. É você colocar Deus no lugar que Ele merece estar. É dessa forma que os seus pés vão continuar sobre o altar. Se você vacilar, se você titubear, se você abrir uma brechazinha e cochear entre dois pensamentos, acabou, meu irmão. Acabou. O inimigo vai te julgar no chão e vai dar gargalhada de você. Você consegue entender? Intensidade naquilo que você faz, naquilo que você acredita. Intensidade. Deus
Em primeiro lugar, você vai sair, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai namorar, você vai beijar na boca, você vai fazer um monte de coisa que você quer fazer, mas olha, Deus tem que ter o lugar dele. Deus não abre mão de você. Você não está aqui porque você quer estar. Põe isso na tua cabeça. O maior erro que você pode cometer é achar que você está ouvindo esta palavra hoje porque você quer ouvir. Não, Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer fazer algo através da tua vida, algo que eu não posso fazer, só você pode fazer. Você entende? Para encerrar, eu queria ler com vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Olha o que o Senhor diz. Conheço as tuas obras. Você acha que Deus conhece as suas obras? O que você fez esta semana? Você acha que Deus conhece? Deus sabe? Deus sabe de tudo. E Ele está dizendo, conheço as tuas obras. Sei que você não é frio, nem quente. Que interessante, né? Sei que você não é frio, mas também não é crente. Não é quente. Você não é frio nem quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Deus está dizendo aqui? Gente, que isso? Está muito claro. Não sei se está tão claro para vocês como está claro para mim. O Senhor está dizendo para você, ó, eu não quero que você seja mais ou menos, eu não quero que você seja morno, eu não quero que você esteja na igreja, mas não esteja comprometido. Não é isso, a expectativa que eu tenho de você é muito maior. Eu não quero isso, eu não quero mais ou menos, não, eu quero tudo. Eu quero ser o teu Senhor. Se eu digo que eu sou teu Senhor, é porque eu sou teu dono. Você tem que estar disposto a rasgar o teu coração diante de mim, a me dar a sua vida. A sua vida é minha, diz o Senhor. Em outras palavras, a tua vida me pertence. É dessa forma que nós temos que enfrentar essas coisas que estão por vir. É dessa forma que nós temos que cuidar dos nossos dias. Se vai aparecer o anticristo, se não vai, quando vai. Se nós formos intensos naquilo que fazemos, na nossa relação com Deus, então, estou me lixando. Maior é aquele que está comigo. Você pode glorificar o Senhor? Se vai ter segunda, terceira, 10ª onda, se o gelo vai descongelar lá e vai sair um vírus que ninguém conhece, que está congelado há 1 bilhão de anos, pouco me importa, estou me lixando para isso, porque maior é aquele que está comigo. Você está entendendo? Não dá para viver de mais ou menos, não dá para você viver, eu vou lá na igreja hoje, pô, legal, vai lá na igreja hoje, eu gosto da galera lá. É muito mais do que isso. Deus quer mais de você, Deus quer comprometimento, Deus quer aliança, Deus quer que você esteja forte, Deus quer ver você tomar decisões que façam com que Ele se levante do trono. É legal isso, né? Deus está lá no trono, todo mundo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor está ali. Todo dia esse blá, 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 né? Aí quando você fala alguma coisa forte, Senhor, estou aqui para o que der e vier. Estou aqui porque eu quero arrebentar. A minha vida pertence ao Senhor e não tem meio termo não tem blá 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 não. Eu sou teu e ponto final. Aí o Senhor, opa, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Aí o Senhor se levanta. Está entendendo? Eu fui evangélico durante quase toda a minha vida, né?
Eu cresci na igreja. Aí depois me afastei da igreja. Fui pro mundão, né? Aí fiz um monte de besteira. Besteira de amigos, beber e tal, essas coisas assim. Aí um dia eu nasci de novo. O Senhor, pela misericórdia, foi lá e me fez entender que eu não podia estar longe dele. Ele falou claramente: cara, tu está no lugar errado, tu és meu, cara. Eu sou o teu Deus, cara. Olha onde você está, cara. Você está aí bebendo, está aí no meio de um monte de gente que não tem a ver com você. Sai dessa vida, cara. Eu me levantei e saí mesmo. Aí quando eu saí, eu comecei para o monte orar. Aí eu orava lá no alto do monte. E aí eu fui entendendo como é que era sério essa situação. Fui entendendo a necessidade de envolvimento, de comprometimento. Eu não estou dizendo que você deva fazer a mesma coisa não, mas só para você ter uma ideia do que eu entendi de evangelho. Quando eu voltei para o evangelho, eu era sargento, eu tinha comprado 2 apartamentos, eu tinha carro, tinha minha vida toda tranquila, e eu falei: Senhor, eu sou teu. Nada do que eu tenho, nem carreira militar, nada é mais importante. Agora eu sou teu. Agora eu quero viver para o Senhor. Onde o Senhor quer que eu vá? Foi duro, irmãos. Deus disse: vem para cá. Eu fui. Eu me lembro quando eu cheguei lá, né? Permissão, major. Meu major era meu comandante, era muito bravo. Cheguei lá: com licença, major. Terceiro sargento Henrique, permissão para falar com o senhor. Eu gostaria de pedir a minha baixa. Ele levantou da cadeira e falou: o quê? Sim, senhor, terminei meu seminário, eu estou envolvido com a igreja, eu quero sair do quartel. Agora eu não vou ser mais do exército brasileiro, infelizmente, mas vou ser do exército de Deus. Ele olhou para mim: você está maluco? Num tempo em que, ainda finalzinho ainda de ditadura, ganhava legal demais, seguro, né? Emprego, todo mundo queria estar lá. Aí eu disse: eu quero sair. Ele: não vou deixar isso acontecer. Eu falei: major, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, mas o senhor sabe que é um direito meu, eu não vou ficar. Aí saí. Aí eu ganhava isso, passei a ganhar isso. Dependência total de Deus, tudo para Deus. Aí, um apartamento vendi para poder, pelo reino. O outro também depois foi carro. Eu fiquei dependendo de usar carro emprestado, carro da bispa. Eu falo isso hoje contando vitória. Eu me lembro de uma vez, a bispa não gosta que fale isso, né? Mas para mim foi uma lição muito legal. Eu não fiz assim uma assinatura nova na identidade, né? Então a minha assinatura é por extenso. Aí eu escrevo, né? Carlos Henrique de Almeida Paula. Saí até da câmera, de tão grande que é a minha assinatura. Aí teve uma época que eu fiquei tão constrangido, né? Porque eu fui assinar um contrato, eu me lembro, né? Aí eu assinei meu nome todinho. Aí depois a bispa assinou embaixo, né? A assinatura da bispa é assim, ó, um negocinho desse tamanho. Aí o cara que estava lá redigindo o contrato, pegando a nossa assinatura, virou para a gente e falou assim: pois é, a sua assinatura desse tamanho não vale nada, dela desse tamanhozinho que vale tudo. Porque ela era fiadora, né? A gente ia alugar um imóvel, não sei de onde, aí da igreja. E aquilo expressava a verdade. Deus me esvaziou. E o mais interessante de tudo isso é que eu sempre acreditei que Deus ia cuidar de mim. Eu sempre acreditei: olha, o meu socorro virá do Senhor. E sempre veio. E Deus sempre me honrou. Deus sempre me abençoou. Sabe por quê? Porque o meu coração estava totalmente no altar. Você está pensando, para a gente chegar aqui, a gente já passou muitas lutas, a gente já passou por tempestades que você nem imagina. Meu Deus do céu, como eu já chorei nesse altar aqui, chorar da alma, parecia que a alma estava vazando pela boca,
o sofrimento entranhado assim, queimando por dentro, de decepções, de tristezas, de preocupação com ovelhas. Mas eu sempre acreditei que quanto mais intenso eu fosse na presença do Senhor, mais Deus iria me honrar. E esta é a mensagem que eu quero passar para você hoje, meu irmão. Deus quer mais intensidade. Deus quer que você mergulhe de cabeça. Deus quer que você esteja comprometido, porque Ele tem coisas grandes demais para você. Quem crê nisso, diga louvado seja o Senhor. Você está preocupado aí com um monte de coisa que está te deixando de cabelo em pé, ou sem cabelo para alguns, né? Coisas que estão te machucando, te ferindo, coisas que estão tirando o teu sono, e o Senhor está dizendo: calma, tem crise, calma, fique em paz, fica tranquilo, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão, eu te sustento, eu mando meus anjos estarem acampados ao teu redor para te protegerem, eu levo você para os pastos verdejantes, não vai faltar nada para você. Aquele que se levantar contra você vai se ver comigo. Eu sou o teu Deus. Calma. Olha aí, ó. Olha para as aves aí, ó. Elas precisam trabalhar. Não, tem tudo aí, olha lá. Não falta comida para elas, não falta nada. Quanto mais com você, eu vou cuidar de você. Deixa comigo. Aleluia. Vamos dar uma linda, gloriosa salva de palmas para Ele. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra. Aleluia. Irmão, então, não seja morno, não seja frio de preferência, seja intenso, seja quente, que a chama de Deus seja fortalecida, que essa chama possa reacender no teu peito, que você possa se descobrir como um profeta, um sacerdote, que você possa descobrir, experimentar aquilo que realmente Deus quer fazer através da sua vida. Os nossos dias aqui nesta terra, acreditem, estão acabando. Eu não sei até quando a gente vai estar aqui nessa terra, mas esse mundo não é nosso, nós não somos daqui, nós somos de um outro reino. O nosso reino está sendo preparado para nós, amém? Né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então viva intensamente a sua fé, intensamente a fé, leva para os teus filhos, leva para a tua casa, leva para a tua família, viva isso intensamente, porque esse é o recado de Deus para você nesta manhã.